Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse aqui é o projeto Enem na sua fase 2, com resolução para o Enseja. Exatamente, o nosso projeto Enem, que é o projeto Eu Não Erro Mais, está entrando na sua fase 2. Então tem um grupo assistindo às aulas de resolução das questões do Enem, vendo o conteúdo, e você está aqui acompanhando com a gente a resolução das provas do Enseja. E nós vamos resolver a prova de Física de 2017 nessa semana 1. Legal? Mas antes de a gente começar a nossa aula, não esqueça de ir lá ativar as notificações para você receber as informações com as aulas. Você deve se inscrever no nosso Instagram para você receber o calendário com a programação dessas resoluções de prova do Enseja. Dá o seu like, curtir, deixar seus comentários e participar das atividades. Nós temos programação de redação sensacional toda quarta-feira ao vivo, 16 horas pelo nosso canal do YouTube. E depois você pode assistir, inclusive, nas plataformas de podcast. Legal? Meu nome é Moraes, sou seu professor de Física do Escola Online e a aula começa logo após a vinheta. Legal? Então vamos lá, gente. A primeira questão que nós vamos trabalhar de 2017 fala o seguinte: para você avaliar as concepções de força e velocidade que sejam de acordo com a física newtoniana, um pesquisador propôs a seguinte situação: uma esfera M é lançada horizontalmente a partir de uma altura h, e ao desprezar a resistência do ar, descreve uma trajetória parabólica conforme ilustra a figura. Ao analisar o movimento da esfera do ponto A, as representações dos vetores força e velocidade. Então, acho que tá, mas a pergunta dele é força e velocidade, não sei se você consegue ver aí, mas vamos lá. Primeira coisa é lembrar o seguinte, que todo corpo tem, massa, nesse caso, e como ele tem massa, ele fica sujeito à força gravitacional, à força-peso que o puxa para baixo. Então, vamos representar. Está aqui a força-peso, que é exatamente essa força F que ele está pedindo. Então, peso P, na realidade, é a força F pedida. Legal? Um detalhe importante é que a trajetória é parabólica, tá? A trajetória não é circular, para ele ter uma força centrípeta puxando em direção ao centro da trajetória. Esse daí é mais simples. Você jogou o corpo para frente, ele vai para frente, ele tem dois movimentos, ele vai para frente e simultaneamente ele cai. Para ele poder cair, tem uma força que o puxa para baixo, que é a força-peso. Segunda parte da pergunta é sobre a velocidade. Guarda o que seu tio vai dizer para você. A velocidade, quando você quiser representá-la, ela sempre tem uma característica. Ela é sempre tangente à trajetória e no sentido do movimento. No sentido do movimento. Então vamos representar aqui a velocidade. Colocando a velocidade, está aqui a sua velocidade. Legal? Você nota que não tem a possibilidade da velocidade ser paralela ao solo. Não tem como a velocidade ser somente essa velocidade horizontal. Por quê? Porque ela se desloca na horizontal e na vertical. Então é natural que a velocidade que você vai representar seja a soma dessas duas velocidades. Então, para você não ter que perder seu tempo em dia de prova, guarda essa dica. Como representar a velocidade? Sempre tangente à trajetória e no sentido do movimento. E aí nós vamos procurar uma alternativa que represente essa condição, letra D de dado. Você vê que a letra A dá a ideia que ela está sendo puxada, é tangente na trajetória, e isso não é possível. O que você tem é a força-peso puxando para baixo. Então, letra A, descartado. Letra B, a velocidade não é somente na horizontal, ela tem na vertical, ela tem a soma das duas, que dá tangente à trajetória. A letra C também não é possível.
Porque do jeito que está indicando aqui, a força estaria perpendicular à velocidade. Isso só aconteceria se o movimento fosse circular e uniforme. Ele não é circular, ele é parabólico. Então, não tem como. Força, peso para baixo, velocidade tangente à trajetória. A alternativa correta, letra D de dado. Legal? Então, vamos lá. Número 2. A brisa marítima é um fenômeno diário. Ele sopra do mar para a praia durante o dia, em sentido contrário à noite. Durante o dia, a temperatura, isso é importante, da superfície da praia se eleva mais rapidamente que da água, e à noite o movimento inverte e o ar mais quente é o que está em contato com a água. Então me parece que a areia aquece mais rapidamente do que a água. A água demora mais tempo para aquecer e mais tempo para esfriar. Isso quando a gente imagina que tanto a areia quanto a água estão submetidos à mesma fonte, ao mesmo meio. Então, durante o dia, o Sol fornece a mesma quantidade de energia por unidade de tempo para a areia e para a água. Só que a água recebe essa energia por unidade de tempo e sofre uma maior variação de temperatura. E quando a gente fala em variação de temperatura, já podemos, antes de ler o restante da questão, já excluir calor latente. Por quê? Calor latente está associado a uma quantidade de calor que você utiliza numa mudança de fase, numa mudança de estado. E quando tem mudança de fase, não tem variação de temperatura. Então não faz sentido você falar que um aquece, eleva mais rapidamente e o outro esfria, porque não tem variação de temperatura na mudança de fase. Então, calor latente está excluído. Bom, por ser menos densa, essa massa de ar sobe, dando lugar ao ar mais frio, que está em contato com a praia. Então, você tem uma condição de diferença de temperatura, criando correntes de convecção. Então, é natural que o ar quente suba e o ar frio desça. O que mais? Produz então a brisa do mar e todo esse processo ocorre pois a superfície da praia, areia, possui uma característica física diferente da água. O fenômeno descrito ocorre porque em relação à praia, a água possui mais massa. Não é a ideia dessa porção de massa de água ser maior que da areia. É uma característica física diferente. Calor específico ou condutividade. A ideia não é fluir calor para dois pontos diferentes. Está associado à variação de temperatura e não à diferença de temperatura. Condutividade trabalha com a diferença de temperatura entre dois pontos. Quando você pensa em elevar ou diminuir a temperatura, o calor específico é a grande jogada. E para você lembrar, a quantidade de calor cedido ou recebido é dado pela massa, calor específico, variação de temperatura. Então vamos supor que você tenha, e é isso que acontece, que os dois recebem a mesma quantidade de calor, e você está comparando porções iguais de massa e de água, não tenha dúvida. Então, aquele que de repente possuir maior variação de temperatura, recebendo a mesma quantidade de calor, tem menor calor específico. São inversamente proporcionais. A alternativa correta, letra C de casa. Na número 3, é uma questão de eletricidade, você já está passando os olhos nas alternativas. Você, inclusive, é uma dica sempre boa ao resolver questões do INEP, Enem ou Enseja, olhar as alternativas, porque pelas alternativas você consegue direcionar a solução. E você nota que o 1 é um valor bem distante do 2, que é bem distante do 4 e do 8. Então, numa aproximação, se você não tiver que fazer conta, você consegue ir para a alternativa mais rápido. Então, vamos lá. Ele fala para você que você tem a figura, apresenta o esquema elétrico do painel luminoso de uma vitrine. Um técnico deseja trocar duas lâmpadas em paralelo. Duas lâmpadas em paralelo, de modo que com o circuito fechado a corrente da bateria seja a mesma. Então vamos lá.
Uma coisa que a gente aprende é que a resistência equivalente em paralelo é sempre menor que a menor resistência do circuito envolvido. É sempre menor que a menor resistência do circuito envolvido. Do circuito envolvido. Então vamos lá. O circuito envolvido são duas lâmpadas de 2 ohms. Oh, parou tudo! Então quer dizer que se eu fizer a resistência equivalente entre uma lâmpada de 2 ohms e outra de 2 ohms, o resultado tem que ser menor do que 2. A única alternativa menor do que 2, a alternativa correta, letra A. Acabou o exercício. Simplesmente para você saber uma propriedade. Se você juntar aí várias associações em paralelo, um de 5, um de 3, um de meio, outra de 2. 5, 3, meio e 2, eu sei que se eu colocar todas as 4 em paralelo, a resistência equivalente é sempre menor que a menor resistência do circuito. A menor que eu falei é meio, com certeza a alternativa tem que ser um número menor do que meio. Caso você precise fazer a conta, vamos fazer a conta aqui no cantinho. Você tem 2 maneiras de resolver. Você pode fazer que a resistência equivalente em paralelo é dado pelo produto das resistências R1, R2 sobre R1 mais R2. R1, uma vale 2, a outra vale 2 e 2 mais 2. Então, se eu obter 4 por 4, você vai descobrir que vai encontrar 1 ohm, que é a unidade de resistência. Ou, quando a resistência é igual, por exemplo, você tem 2 iguais, você pode fazer como R sobre N. R é o valor da resistência que é igual, por exemplo, vale 2, e ela aparece 2 vezes. Divide por 2. Quanto que você vai obter? 1 ohm. Ou um macetão do tio para você, toda a resistência equivalente àquela que você junta tudo em paralelo, sempre é menor que a menor resistência do circuito envolvido. Ok? Na questão 4, um grupo de alunos de engenharia de uma universidade norte-americana criou um protótipo para gerar energia. O protótipo é acoplando a sola do sapato e tem uma espécie de alavanca que é acionada cada vez que o pé entra em contato com o chão. Esse movimento, então já tem um movimento aqui, ó, faz girar um conjunto de engrenagem conectada a um gerador preso à lateral do sapato, e a ideia é que o protótipo possa ser utilizado para carregar eletrônicos como celulares e outros aparelhos portáteis. Bom, então, eletrônicos e celulares utilizam energia elétrica. Legal? A finalidade do protótipo acoplado no tênis é transformar a energia. Então é uma questão de matriz de conversão de energia. Então, exemplo, você tem uma pilha, uma bateria, ela converte energia química em energia elétrica. Você esfrega as mãos com bastante força, você converte energia mecânica em térmica. E nesse caso, você está convertendo energia de movimento do seu corpo em energia elétrica. Então, energia de movimento em energia elétrica. E quando a gente fala de energia de movimento, a gente sempre lembra da energia cinética. E a energia cinética é aquela que faz parte do grupo que a gente chama de energia mecânica. Então vamos lá? Se você está convertendo energia de movimento que é mecânica em elétrica, a alternativa correta, letra D, de dado. Tranquilinha, né? Boa questãozinha de fazer. Na questão número 5, ele fala o seguinte para você. Para atletas de esporte como corrida, natação, ciclismo, cada milésimo de segundo é crucial nas competições. Um nadador aderiu à depilação, pois nesse esporte, ter o corpo depilado pode ser decisivo. Sem pelos, o nadador pode reduzir seu tempo de prova, em que o vencedor às vezes ganha por diferença de milésimos de segundos.
Isso é verdade, né? Tem trajes de natação que imitam, né, a pele de um golfinho, de um tubarão, que é extremamente lisa. A redução obtida no tempo de prova se deve ao fato de que, ao depilar os pelos, se diminui o arraste, a resistência. O que se diminui é a força de atrito, que você encontra na alternativa correta, letra A. Também tranquilinha da gente fazer. Número 6. A número 6, ela demanda uma continha, mas muito tranquila de você fazer. Fala o seguinte, uma imagem, ou melhor, a imagem representa uma balança utilizada para medir a massa de uma fruta. A massa colocada no prato direito da balança, 100 gramas, e o sistema encontra-se em equilíbrio. A massa dessa fruta em grama é. A ideia do exercício é que você tem um conceito chamado de momento, de torque. E a ideia do momento do torque vem da ideia do produto força aplicada vezes a distância, vezes o braço, né? A gente chama essa distância também de braço. E essa distância é da força aplicada até o ponto de apoio. Então, por exemplo, aqui você tem um equivalente ao peso de 100 gramas, que eu vou chamar de P1, e uma distância até o ponto de apoio, que eu vou chamar de D1. Do outro lado, tem uma distância do osso segundo corpo até o ponto de apoio, que eu chamei de D2. E ele tem um peso equivalente em gramas, que eu vou chamar de P2. A ideia do equilíbrio é que o momento que você tem, à esquerda seja igual ao momento que você tem à direita. Como é que se calcula o momento mesmo? Força, peso, vezes a distância, igual a força, peso, vezes a distância. Presta bem atenção que é uma grandeza inversamente proporcional. Então, você conseguiria também fazer de cabeça. Por quê? Você nota que onde tem a maior distância, certamente você tem um menor peso, a menor massa associada. Então, você já pode ter uma noção que se a distância 10 é 5 vezes menor que a distância 50, é porque o peso, a massa que tem desse lado, tem que ser 5 vezes maior. Então, inversamente proporcional, você também conseguiria resolver. Mas vamos lá. O peso 1, ele está associado a uma massa de 100 gramas. A distância 1 está associada à distância de 50 centímetros. Do outro lado, você vai ter um peso equivalente em gramas e uma distância D2 de 10 centímetros. Vou cortar centímetro de um lado, centímetro do outro, o zero de um lado, o zero do outro e pronto. Encontrei um peso equivalente em gramas de 500 gramas. Notou por que é inversamente proporcional? A distância 2 é 5 vezes menor que a distância 1. Então, o peso associado à distância 2 tem que ser 5 vezes maior. 5 vezes maior que 100, 500 gramas, letra C de casa. Questão número 7. A figura ilustra o instante em que um carro em alta velocidade é fotografado por uma câmera de um dispositivo controlador de velocidade. Para que isso ocorra, esse dispositivo mede o tempo em que o carro leva para atravessar os sensores 1, 2 e 3. Para que seja possível calcular a velocidade do veículo, é necessário que se conheça também o que mesmo? Bom, a velocidade de um corpo é dado pela distância percorrida por ele, dividida pelo tempo. Então vamos lá. Coeficiente de atrito não está associado à velocidade. A frequência da luz do flash, com certeza também não. O comprimento do automóvel, também não. Mas a distância que ele percorre entre os sensores, e ele fala que ele precisa medir o tempo e associa a velocidade,
Então, a distância entre dois tempos, entre dois pontos, entre os sensores, a alternativa correta, letra B de bola. Número 8. Em um dia de sol, um jardineiro usa uma mangueira para irrigar um pequeno jardim e observa a formação de um arco-íris próximo às gotas de água espalhadas no ar. O fenômeno observado ocorre porque as gotas de água provenientes da mangueira são capazes de fazer o que mesmo? Então, primeiro, em um dia de sol, a gente precisa lembrar que o sol produz todo o espectro eletromagnético, inclusive a luz, que a gente chama de luz branca, a luz visível. E a luz branca produzida pelo sol, ela é composta de todas as frequências, de todas as cores. E a luz, ao mudar de meio, ela sofre um fenômeno chamado de refração. E na refração, você consegue notar que você consegue ter uma dispersão das cores, você consegue ter uma separação. Inclusive, você consegue observar aquele que, de repente, vai conseguir perder menos velocidade. Aí, consequentemente, você vai ver os problemas que envolvem desvio da luz. Então, você vai ter lá em cima o vermelho, depois você vai ter o laranja, você vai ter o amarelo, o verde, o azul, o anil e, finalmente, lá embaixo, você vai ter o violeta. Então, você vai ter um fenômeno de refração que consegue separar a luz branca nesse fenômeno. E aí você encontra essa informação na letra C. A letra A fala em polarizar as diferentes cores. Não. A polarização não está associado à separação. Inclusive porque na polarização não tem variação de velocidade, né? Você tem a eliminação da direção da oscilação da luz, seja na horizontal ou na vertical. Não tem mudança de meio para poder ter essa decomposição. Refletir seletivamente não acontece. Na reflexão, a luz vai incidir e retornar ao meio de origem sem ter variação de velocidade. E na letra D, se ele absorver a luz branca, certamente a absorção da luz branca, a ausência de cor, seria o preto. E você, na realidade, não vai ter preto. O que você vai ter é a formação das cores do espectro visível da luz. Melhor alternativa correta, letra C. E por último, na questão 9, fala que os satélites são ditos geoestacionários. Essa palavrinha aqui é legal. Geoestacionário, parado, estacionário, em relação à Terra. Olha a geografia do nosso amigo Galvão aí. Quando são colocados em órbita circular em torno da Terra. Então, o que é um satélite geoestacionário? Você acordou de manhã, 7 horas da manhã, olhou e falou, o satélite está aqui. Lá pelas 10 horas você olha, o satélite me acompanhou. 10 horas da manhã está na minha cabeça. Meio-dia, está aqui comigo. 7 horas da noite, está aqui comigo também. Então, ele acompanha o seu movimento durante todo o dia. Então, para um observador sobre a superfície, o satélite comporta como se estivesse fixo em um determinado local no céu. Então, ele tem que acompanhar o movimento da Terra. A figura representa 4 possíveis órbitas circulares de satélites em relação ao plano equatorial da Terra, todas em órbitas com período de 24 horas. Então, você deve imaginar a Terra, está aqui o eixo, e vamos imaginar ela girando ao redor do próprio eixo em 24 horas, dando uma volta completa. Órbita polar, o plano da órbita faz 90 graus com o plano equatorial. Inclinada, ela orbita fazendo um ângulo que 0, né, menor que 90 com o plano equatorial. Órbita equatorial direta, no mesmo sentido de rotação da Terra e no plano do Equador. E equatorial retrógrada, no sentido de rotação oposto da Terra e no plano equatorial. Esse daí, você já intuitivamente já deve ter excluído. Então vamos lá. Se fosse polar, olha o movimento da rotação terrestre. Você está girando nesse sentido. E o outro gira perpendicularmente a você. Então ele não vai acompanhar esse movimento no dia inteiro com você. Inclinado, olha, certamente à medida que você gira de um lado,
ele gira num plano diferente que o seu, então ele não acompanha também a inclinação do movimento da Terra com você. Equatorial retrógrada, já discutimos que não é possível, porque ele estaria se movimentando em sentido oposto, então ele jamais acompanharia. Equatorial direta, ele gira no mesmo plano que a Terra, ou melhor, gira no plano equatorial da Terra e no mesmo sentido que você. Então, olha lá, equatorial direta, já tem um envolvimento aqui, ó, no plano junto com o movimento da Terra. Melhor alternativa, com certeza, letra C de casa. Bacana? Espero que você tenha gostado. Deixe seu like lá. Reveja as aulas quanto você quiser, porque é um projeto 100% gratuito que somente o Escola Online oferece para você dentro do projeto Enem Eu Não Erro Mais. Você está resolvendo as questões do Enseja. Se você quiser dar uma treinadinha, assistir às aulas do Enem, você é nosso convidado. Olha, as questões são do INEP, então elas têm uma base muito em comum. Então, se é para treinar, é válido todas as questões que você puder assistir e acompanhar com a gente. Legal? Espero vocês nas próximas aulas. Meu nome é Moraes, eu sou professor de Física do Escola Online e nós estamos aí para te ajudar. Valeu? Beijão para vocês. Até mais.